Olá, bom dia, graça e paz. Deus abençoe sua vida nesse dia. A reflexão aqui é em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Nós estamos aqui meditando nessa carta de Paulo, onde ele esclarece algumas dúvidas que aqueles irmãos tinham ali naquela igreja e muitos aproveitadores, falsos mestres, apóstolos, profetas, estavam colocando na mente daqueles irmãos a respeito da vinda de Cristo Jesus. E no versículo 4 diz o qual aqui é o que ele fala no versículo 3, o homem da iniquidade, o filho da perdição, né, o qual esse homem aí se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O Apocalipse chama ele de besta, o anticristo, né? A Bíblia coloca vários nomes, todos nomes de perversidade, de crueldade, né? Aqui chama ele de o filho da perdição, o homem da iniquidade, né? Falando sobre uma pessoa que se levantará, né, no tempo do fim, e o que se crê que ele vai governar, será um governante mundial, global, e ele vai trazer muito sofrimento, principalmente para aqueles que servem a Deus, né? Aqueles que proclamam o nome de Deus, porque ele será segundo a eficácia de Satanás, né? Então ele vai se levantar para fazer isso. Então a Bíblia diz que ele se oporá, né, e levantará contra tudo que se chama Deus. Sabemos que o inimigo, né, Satanás, é o opositor de Deus, e ele quer destruir, né, o projeto dele é esse. Então, quando chegar esse tempo em que a apostasia vai estar grande no mundo, em que as portas vão estar abertas e as condições mundiais, né, exigirá a necessidade de um governante, de um todo-poderoso aqui na Terra, né, usando esse termo, né, claro que o todo-poderoso é Deus, ninguém pode levar esse título, mas para o mundo, né, alguém que vai realmente governar todas as coisas com poder, né? Então essa pessoa, ele será segundo a eficácia de Satanás. Então a primeira coisa que ele vai fazer é se opor e levantar contra tudo que se chama Deus. Então, se alguém falar o nome de Deus, se alguém proclamar o nome de Deus, será perseguido e poderá ser morto, né, preso e morto por esse comando, né? A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Existem alguns que creem que o terceiro templo será erguido em Jerusalém, né? E que ele vai entrar no templo para governar ali, se colocando como Deus, né? Não sei se isso é o correto que vai acontecer, acho que ele não precisa disso, né? Nem temos muita ideia desse levantamento do terceiro templo,
Mas o certo é que esse aqui mais fala sobre a sua, o querer dele de ser como Deus. Assim como lá no Velho Testamento, no tempo que a Bíblia foi escrita lá, que essas cartas de Paulo foi escrito, aqueles imperadores Césares ali de Roma, eles se autoproclamavam Deus, as pessoas tinham que adorá-lo, tinham que reverenciá-lo, né? Assim também esse se proclamará como Deus. Ou seja, ele vai dizer, olha, eu sou Deus aqui, né? Não existe Deus, não quero saber nada com respeito a Deus, né? E a Bíblia diz aqui que ostentando-se como se fosse Deus. Então ele vai buscar para si esse poder, essa autoridade, né? Porque a gente sabe que só Deus realmente tem todo o poder, mas ele aqui no mundo, né, vai trazer paz. A Bíblia diz que quando ouvires falar de paz e segurança, esse que virá repentina destruição. Então, ele virá inicialmente como um rei de paz, alguém que traz paz, união, vai unir os povos, né? Tudo. Mas depois ele vai virar-se contra os povos e começar então uma perseguição contra principalmente os santos, né? Todo aquilo que representa Deus aqui na terra, tudo aquilo que mostra a respeito de Deus, e toda pessoa que se apresentar como alguém que crê em Deus, que serve a Deus, será perseguido. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a igreja é que antes de vir o fim, né, dos tempos, vai ser primeiro uma apostasia. As pessoas vão abandonar a Deus, vão ensinar doutrinas, ensinos afastados de Deus, e para exatamente dar abertura também para esse iníquo, esse homem terrível que virá, né? Lendo o Apocalipse a gente vê como ele vai perseguir a igreja, os santos, vai matar muitos santos, né? Vai perseguir realmente, e quem não tiver a marca que ele implementar aqui no mundo não vai poder comprar nem vender. Então vai estar uma situação difícil realmente, né, para aqueles que se proclamarem Deus, né, se vê a Deus, porque ele quer contrário realmente. Segundo a Bíblia fala que ele é segundo a eficácia de Satanás, né, então ele vai aproveitar provavelmente esse último tempo que ele resta, né, aqui na terra, para enganar as nações, para perseguir, para jogar todo o seu veneno maligno, né, contra os cristãos, porque nós temos no Apocalipse, né, uma trindade, que é o falso profeta, que é realmente a religião do anticristo. Temos o anticristo propriamente dito, que será um governo, e temos a eficácia de Satanás apresentada ali como um dragão, né? Então esse dia virá, e Paulo está dizendo, antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, Deus, a Bíblia fala que ele o matará com o sopro da sua boca, né? Virá essa perseguição liderada pelo homem da iniquidade, pelo anticristo. Ok? Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai, te louvamos pela tua graça para conosco, pela tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia para servir a ti com sinceridade, para fazer a tua vontade, para andar nos teus caminhos. Também oro por aqueles que têm necessidades nessa manhã, estão sofrendo, estão angustiados, doentes, que as tuas mãos sejam estendidas, Senhor,
e essas pessoas sejam abençoadas e fortalecidas nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês.